Esta noite revelamos novas suspeitas de crime no interior do governo por causa da concessão de lítio em Montalegre. O ex-secretário de Estado Jorge Oliveira tornou-se consultor financeiro da empresa que ganhou a concessão 3 meses antes do governo ter assinado o contrato definitivo. Em causa, um investimento de 350 milhões entregue a uma sociedade criada 3 dias antes de ter ganho a licença do Estado. Boa noite. O boicote às eleições em Montalegre foi o último sinal público de protesto da população contra a mina de lítio a céu aberto, mas não foi o mais grave, nem sequer o que terá maiores consequências. O Ministério Público abriu um inquérito-crime por suspeitas de crimes económicos no ato de entrega pelo Estado de uma concessão de 35 anos a uma empresa criada 3 dias antes da assinatura do contrato. Aos intervenientes diretos do Governo na atribuição desta polémica licença, descobrimos agora mais um. Jorge Costa Oliveira, ex-secretário de Estado da Internacionalização, acusado no caso do Galp Gate por recebimento indevido de vantagem. Assume, em exclusiva ao 6/9, que se tornou consultor da empresa vencedora da licença antes da assinatura do contrato com o Estado. Nega ter influenciado o processo, mas admite conversas informais com os seus ex-colegas de governo. Certo é que o seu ex-chefe de gabinete é, até hoje, chefe de gabinete do ministro Pedro Cisa Vieira. Estamos a falar de um buraco a 350 metros, vai fazer ali na montanha, estamos a falar mais ou menos um desnível para este lado de 50 metros. Estamos a falar de alterar completamente os lençóis freáticos aqui toda na nossa zona. Se for para a frente, vai causar a destruição total na aldeia. A nossa riqueza aqui é isto que nós vemos à nossa volta, que é o nosso ar, a nossa biodiversidade, o sossego que não temos nas grandes cidades. E é isso que nos vão tirar com esta exploração mineira. Eu vim para a agricultura com 36 anos. Tudo que tenho cá foi construído por mim. E hipotequei a minha vida aqui em Rebordelo, porque gosto da terra onde é que nasci. E, entretanto, querem agora, com 58 anos, mandarem-me embora. Há uma tranquilidade que é só aparente na vida de todos os dias de Morgade, Carvalhais e Rebordelo. As 3 aldeias que o tempo plantou junto a uma montanha que vale milhões de toneladas de lítio. De todas as áreas onde o minério pode vir a ser extraído em Portugal, esta é a única cuja exploração o Estado já concessionou. Segundo o que nós temos lido nas últimas notícias, nós vamos conseguir, daqui deste ponto que estamos, ver a aldeia de Carvalhais, que está exatamente do lado oposto, ou seja, esta montanha aqui vai desaparecer toda daqui. Mas a mina não é só uma questão de paisagem. Todo o investimento foi feito nesta região ao longo destes anos todos para preservar a natureza, desde plantações de árvores a todo o turismo, o ecoturismo, e assim vai ser todo automaticamente ele destruído. Quer a nível de lençóis de água, quer a nível da agricultura, mesmo de poeiras, de tudo que se imagina de mau, acho que vai criar a aldeia. Esta aldeia, no fundo, a captação de água que nós consumimos é feita aqui nesta montanha onde vão fazer a mina. E depois que água nós vamos ter? Por isso, caso a mina avance, poucos têm dúvidas de que a agricultura que conhecem, baseada naquilo que a natureza oferece, tem os dias contados. Eu se abrir aqui um buraco e extrair água, se o meu vizinho ali embaixo abrir outro buraco, quando eu atirar aqui, ele não vai ter água embaixo. Se me atirarem aqui na montanha, eu não vou ter aqui água. Se não tenho água, não tenho vida. Por isso eu não posso ter animais. A minha subsistência acaba. O impacto previsto é por isso tão grande que depois de soadas as campainhas de alarme, nunca mais as populações descansaram. Formaram uma associação cívica, promoveram encontros e sessões de esclarecimento.
Manifestaram-se há um mês em Lisboa e depois decidiram não votar nas eleições. Sempre contra um processo em que se dizem postos à margem. Nós temos feito várias sessões em várias aldeias e aquilo que nós notamos é que as pessoas não estavam informadas e que todo este processo estava um bocadinho a passar à margem. Elas não tinham conhecimento do que é que se estava a passar. Portanto, todo este processo foi um bocadinho oculto. Ninguém foi informado, não houve debate público, nada. De facto, apesar de anos de trabalhos de prospecção na montanha, foi só em abril deste ano, quando o 6/9 investigou as circunstâncias em que o contrato de exploração foi assinado entre o Estado e a empresa Luso-Recursos Portugal Lithium, que as populações acordaram para o problema. É muito estranho que um contrato seja assinado de forma tão rápida, que uma empresa seja constituída 3 dias antes desse próprio contrato. Portanto, ou seja, tudo isso nos deixou muito inquietos. E se calhar foi aí que nós começámos também a despertar. Mas o processo da mina foi sempre tudo menos pacífico. A história começa em 2010, com a constituição da Luso-Recursos Limitada. A empresa é inicialmente gerida pelo geólogo Bruno Pereira e pelo contabilista Ricardo Pinheiro. Tem em carteira uma informação preciosa. Fomos à mina de Cepeda e nessa altura ainda estava tudo vegetado, era quase inacessível entrar nas galerias, não é? Por sorte, começámos lá a tatear, à procura de minerais, nós sempre também com aquele fito de perceber se aquilo teria algum tipo de potencial, e demos com um buraco, não é? Uma galeria subterrânea. Ao entrarmos, eu e o meu colega, como já tínhamos a experiência da indústria cerâmica, olhámos e pensámos, calma que isto aqui, há aqui matéria. Só que é necessário saber mais. Para que se faça uma prospecção a sério, Bruno Pereira e Ricardo Pinheiro vão à procura de um investidor. Em 2011, entra em cena António Marques, então presidente da Associação Industrial do Minho. Nasce a holding Luso-Recursos SGPS, que passa a deter a Luso-Recursos Limitada. Seguem-se, no entanto, vários anos de conflitos judiciais e de mudanças bruscas na estrutura societária das empresas, que na prática vão deixar o caminho livre a Ricardo Pinheiro. Primeiro são afastados os geólogos que haviam fundado a Luso-Recursos original. Depois, a empresa australiana Dakota, entretanto designada Novo Lítio, que a dada altura entra com o investimento necessário para se completar a campanha de prospecção. Mais tarde, já próximo da assinatura do contrato de exploração com o Estado, é o próprio António Marques, que é forçado a sair de cena. O caso dá-se em setembro de 2018. Pouco antes de ser constituído o arguido principal no caso Aiminho, em que seria acusado pela maior fraude na obtenção de fundos comunitários do que há memória em Portugal, António Marques é afastado por Ricardo Pinheiro. O antigo contabilista, que também está acusado no processo Aiminho, é então gerente tanto da Limitada como da Luso-Recursos SGPS. Através de uma operação de aumento de capital, Pinheiro converte a Luso-Recursos Limitada numa sociedade anónima com novos sócios. A operação só é possível porque dias antes, a 24 de agosto, para pagar uma suposta dívida de 20 mil euros de outra Luso-Recursos, entretanto constituída no grupo AMRC, à construtora Vila Plano, Ricardo Pinheiro entrega os 95% que a SGPS detém na Luso-Recursos Limitada à empresa de José Torre da Silva. E é assim que este se torna o novo e único sócio de Ricardo Pinheiro. E passam ambos a integrar a Luso-Recursos Portugal Lithium, a empresa que assinará com o Estado o contrato de exploração da mina. Uma coisa é estar a discutir com o meu sócio, não é? Tu tiraste-me da empresa, isto, aquilo. Outra coisa é eu estar a discutir com um sócio e, entretanto, outro já tirou aquilo para fora, não é? Para a parte incerta. Isto, então, Pronto, há uma série de ações submetidas, os termos técnicos jurídicos, eu por uma questão até, nós por uma questão porque temos de trabalhar para viver, colocamos isto nas mãos do advogado e ele agora tratará, certamente, não é? Sendo que a nossa posição está lá e será defendida até ao fim. Tal como em abril, o 6/9 avançou, a Luso-Recursos Portugal Lithium foi formalmente constituída em março deste ano, apenas 3 dias antes de Ricardo Pinheiro e José Torre da Silva assinarem com a DGEG, a Direção-Geral de Energia e Geologia, o contrato definitivo para a exploração da mina. Contrato que tinha sido pedido formalmente pela Luso-Recursos Limitada em novembro de 2017. Mário Guedes
conhece bem esse pedido, que teve em mãos durante cerca de um ano. Ao 6/9, o ex-diretor-geral considera incompreensível que a DGEG tenha assinado o contrato sem estudo de impacto ambiental. O facto de não existir declaração de impacto ambiental, ou melhor ainda, não existir estudo de impacto ambiental, isto novamente de acordo com a informação que é pública, essa parece-me claramente a situação de alguma forma grave. Na verdade, o contrato dá um prazo de 2 anos à Luso-Recursos Portugal Lithium para apresentar um estudo de impacto ambiental. Entrevistado pelo 6/9 na altura, o secretário de Estado João Galamba garantiu por isso que tudo foi feito como manda a lei. O contrato foi atribuído nos termos da lei, aquela empresa tinha a prospecção e pesquisa. Aliás, não atribuir a concessão é que colocaria o perigo de violar a lei, porque não havia nenhuma base legal para negar a concessão a alguém que já tinha, e repito, este ponto é importante, direitos de prospecção e pesquisa adquiridos que não foram concedidos por este Governo. Só que há uma situação que teve tratamento distinto por parte do Estado. Apenas um mês depois de assinar contrato com a Luso-Recursos Portugal Lithium para a mina de Cepeda, sem exigir estudo de impacto ambiental, a DGEG rejeitou um pedido de exploração experimental feito para a Serra da Argemela, na Covilhã, precisamente com a justificação de que não havia estudo de impacto ambiental, numa situação que legalmente nem sequer o exigia. Quer dizer, 2 para amanhã eu vou começar a impor normas aos que vêm a seguir. Mas porquê? Então vocês deram aquela concessão assim, com aquele resumo não técnico que é público, e eu não posso, porquê? Eu não posso pedir uma concessão sem estudo de impacto ambiental, porquê? Eles puderam, e eu não posso, porquê? Acho que claramente o direito, o interesse público não está devidamente salvaguardado, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Um dado é certo. O diretor da DGEG, que o secretário de Estado João Galamba exonerou em novembro de 2018, não assinaria o contrato que a DGEG assinou apenas 4 meses depois. Os direitos de exploração advêm de um contrato de prospecção e pesquisa que existia anteriormente, e disso não há qualquer dúvida. Então como é que se justifica que a DGEG tenha assinado aquele contrato? Isso não lhes consigo responder. Eu não tenho acesso... O Sr. Engenheiro não o assinaria, certamente? De acordo com o que me está a dizer, não. De facto, em poucos meses, com a saída forçada de Mário Guedes da DGEG, tudo muda na forma do Estado analisar o pedido de exploração que tinha em mãos para a mina de Cepeda. Mas, do lado da Luso-Recursos, também há novidades. Precisamente na mesma altura, surge em cena Jorge Costa Oliveira, um dos 3 governantes demitidos na sequência do caso Galpgate, o processo das viagens pagas pela Galp ao Europeu de Futebol, processo em que é erguido. Entre o final do ano passado e o início deste, o ex-secretário de Estado para a Internacionalização aparece como consultor da Luso-Recursos para o negócio do lítio. Neste momento é consultor da empresa Luso-Recursos Portugal Lithium? Sim, sou consultor para a área do financiamento. Esse seu acordo funciona numa espécie de success fee? O setor só receberá se conseguir a tal viabilidade económica para a empresa, é isso? Exatamente. É um acordo informal, não fizemos nenhum contrato. Portanto, neste momento ainda não recebeu nada, é isso que me quer dizer? Não. Além de falar com Jorge Costa Oliveira por Skype, uma vez que o ex-secretário de Estado se encontra na Tailândia, o 6/9 confirmou junto de várias fontes que a colaboração se iniciou meses antes do contrato de exploração para a mina de Cepeda. O setor consegue precisar quantas vezes é que esteve em Montalegre e com quem? Penso que só tive 2 vezes em Montalegre. Tive uma vez em que tive reuniões com uma série de entidades locais. Consegue precisar as datas desses encontros? Não me lembro agora. Mas consegue situar as suas idas a Montalegre sequer no tempo? Não faço ideia, que se quer que lhe diga, acho que isso não é de todo relevante. Tem a certeza que ocorreram antes da concessão ter sido entregue? Em março? Não, é muito possível. Ouça, a primeira pode ter sido antes, a segunda foi seguramente depois. 2 idas a Montalegre para tratar de um financiamento de 350 milhões de euros que, caso avance, lhe irá render uma comissão. O que disse em reuniões, em conversas em Montalegre, foi que achava que havia condições para se conseguir fazer o financiamento do projeto, dependendo, obviamente, do evoluir da situação. Nunca andei a falar em agilizar processo nenhum.
O Sr. nega em absoluto que alguma vez tenha intercedido, efetuado contactos junto de João Galamba ou de João Pedro Matos Fernandes, respectivamente Secretário de Estado da Energia e Ministro do Ambiente, para acelerar e alcançar esta concessão definitiva de exploração de lítio em Montalegre? Não vou tecer considerações sobre isso. Eu conheço mal o Dr. João Pedro Matos Fernandes, o engenheiro João Pedro Matos Fernandes, e o Dr. João Galamba nem sequer o conhecia. E, portanto, quando me pergunta se cometi um ato de corrupção, de legalidade ou outra coisa que está por trás dessa suposta agilização, não, obviamente não fiz, não passaria pela cabeça. Nunca falou com eles sobre esta matéria, nem com qualquer outro membro do Governo? Antes do contrato, quer dizer? Antes do contrato. Não sei, posso ter falado, mas não pus pressão, nem estive envolvido, digamos, na negociação relativa ao contrato. Volto a reiterar, sou consultor apenas para a parte do financiamento. Em nota enviada ao 6/9, o Ministério do Ambiente e da Transição Energética refere que Jorge Costa Oliveira participou a 30 de abril, já depois da assinatura do contrato, numa reunião com João Galamba, em que estiveram também os 2 administradores da Luso Recursos Portugal Lithium. Fonte da empresa garante-nos que a colaboração com Jorge Costa Oliveira se deve exclusivamente à valiosa carteira de contactos que o ex-secretário de Estado reuniu ao longo de anos de experiência profissional no Extremo Oriente. Uma experiência anterior à vinda para o governo de António Costa. O primeiro-ministro é, aliás, um amigo pessoal de longa data, tal como vários outros membros do governo que agora cessa funções. Jorge Costa Oliveira pertence ao chamado Grupo de Macau, um conjunto de juristas que trabalharam todos no mesmo escritório e que inclui também os ministros Eduardo Cabrita, da Administração Interna, e Pedro Cisa Vieira, da Economia. O 6/9 percebeu inclusive que entre a saída de Oliveira do governo e a entrada de Cisa poucos meses depois, há uma transferência direta. O seu ex-chefe de gabinete, Pedro Reis, é o hoje chefe de gabinete de Pedro Cisa Vieira, que, ao que julgo saber, tem sido o interlocutor junto à Comissão Europeia para o negócio do lítio. Por esse lado, não se sente bastante próximo ainda do governo? Está-me a dar uma novidade. Está a ver a proximidade ao governo que eu tenho. Não. E que eu saiba, enfim, eu julgava até que os interlocutores relativamente ao lítio, junto à Comissão Europeia, eram as pessoas da área do setor da energia em Portugal, mas não faço ideia nenhuma, ou superintendem e têm a tutela do que é o ambiente, mas não faço ideia. Portugal faz parte da Aliança Europeia para as Baterias, uma iniciativa do vice-presidente da Comissão, Maroš Šefčovič, que pretende promover uma indústria de novas formas de energia não dependentes do carbono. É uma plataforma que trata, por exemplo, do acesso às matérias-primas, como os minérios de lítio. Este ano, em várias reuniões em Bruxelas, Portugal foi representado ao mais alto nível, quer pelo Secretário de Estado da Energia, João Galamba, quer pelo Ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira. Ao 6/9 por escrito, o gabinete de Pedro Cisa garante que, nos raros contactos que teve, depois da saída do governo do ex-secretário de Estado da Internacionalização, o Ministro nunca conversou com Jorge Costa Oliveira sobre o lítio. Esta investigação 6/9 deu origem a um inquérito de crime, está aberto pelo TSIAP, não tem para já arguidos constituídos, mas é mais um no rol de investigações que o Ministério Público abriu ao primeiro governo de António Costa. À beira da tomada de posse do novo Executivo, o primeiro-ministro indigitado deixa para trás um rastro inédito de arguidos entre aqueles que nomeou. Do caso Tancos às golas anti-fumo, passando pelo escândalo Galpgate, ao todo há 11 suspeitos, devidamente identificados pelo Ministério Público, mas podem vir a ser mais.